Sempre morei na mesma casa, desde que aprendi a andar até os dias loucos da adolescência e os anos difíceis da faculdade. Também, nunca tive muitos amigos. Minha casa de infância era como um livro cheio de lembranças, onde cada rachadura nas paredes tinha uma história e cada mancha no chão guardava um momento especial. Então, quando tive que me mudar no último ano da faculdade e ter de morar em um lugar desconhecido e também desafiador, parecia que eu estava entrando em um mundo totalmente novo, cheio de coisas que eu não conhecia e muitas aventuras para viver. Fui morar numa casa pequena, em um bairro tranquilo. Era uma casa antiga, com paredes de pedra e um jardim meio selvagem. O lugar era sossegado, com ruas sombreadas por árvores gigantes. Mesmo estranhando no começo, tinha algo naquela casa que me fazia sentir bem, como se eu estivesse em casa. No dia da mudança, o sol estava brilhando muito, mas tinha uma brisa suave. Coloquei todas as minhas coisas numa van, cheia de caixas e móveis. Não arrumei tudo de uma vez, só o básico, e resolvi descansar. A casa estava super silenciosa, só dava para ouvir os barulhos distantes da cidade. Sentei no chão frio, encostado numa caixa, e fiquei olhando ao redor. As paredes vazias esperavam pelas minhas fotos e posters, e o chão de madeira fazia barulho a cada passo que eu dava. Todo o processo de achar uma casa nova, conversar com os donos e assinar papéis me deixou exausto. Estava aliviado por ter terminado toda a parte chata. A ansiedade da mudança tinha ido embora, deixando uma sensação de paz. Pedi uma pizza, já que estava cansado demais para cozinhar. Enquanto esperava, fui explorando cada canto da casa, imaginando como seria minha vida ali. Quando a pizza chegou, comi cada pedaço como se fosse o melhor prato do mundo, sentado no sofá, cercado por caixas de mudança. Era mais ou menos 7 da noite, e o céu começava a ficar escuro, levando embora as cores do pôr do sol. Resolvi assistir a um filme antigo na TV, com os olhos pesados de sono, mas o coração leve. A casa estava numa paz silenciosa, só o som do filme enchia o ambiente. De repente comecei a ouvir vozes do lado de fora. Eram murmúrios, palavras que o vento levava. Baixei o volume da TV e tentei escutar. Pareciam estar bem perto, mas falavam baixinho. Não dava para entender o que diziam. Dava apenas para ouvir risadas e passos na grama entre os sussurros. Com uma mistura de curiosidade e um medo que parecia rasgar minha alma, me aproximei da janela, espiando por entre as cortinas que se mexiam com o toque do vento noturno. A rua estava submersa em uma escuridão, um silêncio desolador pairava no ar, interrompido apenas pelos sussurros das sombras. 2 silhuetas, agora mais ameaçadoras, estavam perto da cerca. Seus sussurros soavam como algo profano, conspirando em um idioma, por mim, desconhecido. Suas vozes eram como o sibilar de serpentes, palavras carregadas de mistérios, arrastadas na escuridão. Um frio que parecia possuir uma atmosfera de morte invadia meus ossos. Meu coração pulsava em um ritmo descompassado, e um pressentimento ruim me envolvia, como se alguém me observasse na escuridão, saboreando meu terror crescente. A cada movimento, um terror indizível me consumia, e eu me perguntava de quem seriam aquelas silhuetas. Seriam eles arautos de algum mal? Executores de alguma maldição? Ou seriam, quem sabe, demônios, rondando na penumbra? Observei por mais alguns instantes até que as vozes se calaram e as silhuetas desapareceram com a escuridão da noite. Voltei ao sofá, as imagens do filme agora pareciam estranhas. A noite ia passando, os pensamentos na minha cabeça se misturavam com as cenas do filme. As vozes lá fora ainda ecoavam nos meus ouvidos. Levantei de novo e fui até a janela, tentando ver se ainda tinha alguém lá fora. O ar estava tenso e meu coração batia rápido. Mas, ao abrir a cortina, uma sombra passou rápido pelo meu campo de visão. Um vulto na escuridão, mas estava definitivamente lá. Dei um passo para trás, assustado pela sombra repentina. As vozes tinham parado, substituídas por um silêncio angustiante. Mas eu podia ouvir passos ao redor da casa, explorando cada canto. E então, tudo ficou silencioso de novo. O silêncio era ensurdecedor. O ambiente estava tenso. Eu me esforçava para ouvir qualquer barulho, qualquer movimento,
mas só o que eu podia ouvir era meu próprio coração batendo. Andava silenciosamente pela casa, checando cada porta, cada janela. O suor frio escorria pela minha testa, as mãos tremiam. Cada barulho, cada sussurro do vento me fazia estremecer. Estava sozinho, vulnerável, e a sensação de estar sendo observado era terrível. Decidi ligar para um amigo. Precisava ouvir uma voz conhecida, alguém para me acalmar. Mas ao pegar o telefone, percebi que estava tremendo demais para discar. Respirei fundo, tentando me acalmar, tentando me controlar. Finalmente consegui discar o número e ouvir a voz do meu amigo do outro lado da linha foi um alívio. Conversamos por um tempo, sua voz familiar me trazendo de volta à realidade, me afastando do medo. Ele me aconselhou a ligar para a polícia, para contar o que aconteceu, mas eu hesitei. E se não fosse nada? E se fossem só sombras e barulhos, coisas da minha imaginação cansada? Decidi esperar, e decidir o que fazer pela manhã, quando a luz do dia trouxesse clareza. Passei o resto da noite acordado, os olhos fixos na janela, o ouvido atento a qualquer som. Dormir era um luxo que eu não podia me permitir, não enquanto a sombra estivesse lá fora, espreitando na escuridão. Olhei para o meu telefone e vi que eram 2 da manhã. Um silêncio profundo envolvia a casa, interrompido apenas pelos sons distantes da cidade adormecida. Então, eu desliguei a TV e fui me deitar em minha cama, o cansaço pesando em meus olhos, o corpo ansiando por descanso. Mas assim que eu estava prestes a fechar os olhos, um rangido suave ecoou pelo chão do outro lado do quarto. Era um som sutil, quase imperceptível, mas em meio ao silêncio da noite, soava como um grito. Uma onda de medo e paranoia inundou meu ser, meus pensamentos correndo selvagemente, imaginando o que poderia estar se escondendo nas sombras. Imediatamente eu direcionei meus olhos para o som, a respiração presa na garganta. Na porta do outro lado do corredor, uma figura estava me olhando. Seus olhos estavam bem abertos, me encarando com metade de seu corpo escondido atrás da moldura da porta. A luz fraca do corredor lançava sombras em seu rosto, tornando seus traços indistintos, misteriosos. Uma sensação de isolamento e desespero me envolveu, como se eu estivesse preso em um mundo onde só existíamos eu e ele, ou ela. Não sei. Naquele momento era impossível dizer o que era aquilo, e a única saída parecia ser cada vez mais inalcançável. Meu corpo estava paralisado pelo terror, meu ser interior gritando para fugir, mas meus membros não respondiam. A figura continuava a me observar, e eu podia sentir sua presença penetrando em minha alma, explorando meus medos mais profundos e minhas inseguranças mais secretas. Eu estava à mercê dessa entidade, vulnerável e exposto, e o medo de não saber o que viria a seguir era quase insuportável. O medo se instalou em meu peito, frio e paralisante. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não respondia, preso em um estado de terror absoluto. Os olhos da figura nunca se desviavam dos meus, um olhar penetrante, inescrutável. Eu podia sentir o suor frio em minha testa, as mãos trêmulas agarrando os lençóis. Tentei falar, perguntar quem era, o que queria, mas minha voz saiu como um sussurro rouco, perdido no silêncio da noite. A figura permaneceu imóvel, seu olhar fixo no meu, e eu podia sentir uma energia estranha no ar, uma tensão perceptível. O tempo parecia ter parado, cada segundo se estendendo em uma eternidade. Finalmente reuni forças suficientes para me mover, para levantar da cama e confrontar o intruso. Mas assim que me levantei, a figura recuou, desaparecendo na escuridão do corredor. Corri até a porta, o coração batendo forte, os olhos vasculhando as sombras, mas não havia sinal dela. A casa estava em silêncio novamente, como se nada tivesse acontecido, como se a figura nunca tivesse estado lá. Passei o resto da noite acordado, os ouvidos atentos a qualquer som, os olhos vigilantes a qualquer movimento. O medo era minha única companhia, um companheiro silencioso e implacável. Eu liguei para a polícia contando a eles o que aconteceu entre minhas respirações trêmulas. Meu coração estava acelerado e eu podia sentir o pânico se infiltrando em cada palavra que eu pronunciava. Os operadores foram rápidos em responder, suas vozes calmas tentando me tranquilizar, mas eu podia sentir o medo crescendo dentro de mim. Uma sensação de impotência e vulnerabilidade. Algo ainda mais perturbador é que os policiais vasculharam cada canto.
cada possível esconderijo, procurando por sinais de entrada forçada, mas tudo na casa estava intacto. Era como se os intrusos tivessem se evaporado no ar, deixando apenas suas pegadas como prova de sua presença. Um sentimento de medo e paranoia aos poucos começou a se infiltrar em minha mente. Uma sensação de vulnerabilidade e exposição me envolvendo como uma teia invisível. Enquanto a quantidade de pegadas mostrava que eles provavelmente estiveram dentro da casa por muito tempo, passando por cada quarto várias vezes, nada nunca sumiu. Não havia sinais de roubo, nenhuma evidência de vandalismo, mas tudo isso me deixou horrorizado ao pensar por que eles invadiram. O desconhecido me assombrava. Os motivos obscuros por trás de sua invasão se tornavam monstros em minha mente. Cada possibilidade mais aterrorizadora que a outra. O isolamento e o desespero começaram a tomar conta de mim. A solidão se tornando uma companheira constante. A casa, escolhida por mim para ser meu santuário de paz e segurança, agora se transformou em um labirinto de sombras e suspeitas, cada canto escondendo possíveis perigos, cada som uma ameaça potencial. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo sem fim, onde cada passo me levava mais fundo em um abismo de incertezas. A ideia de que estranhos haviam violado meu espaço, andado pelos mesmos corredores que eu, me observado talvez, era uma tortura psicológica, um jogo mental que deixava cicatrizes profundas em mim. Cada noite se tornava uma batalha contra o medo, contra as imagens de intrusos invisíveis me observando. Me assustava a sensação de ter seus olhos penetrantes me seguindo por todos os lugares. O terror psicológico se tornou meu constante companheiro, me lembrando de que eu nunca mais estaria verdadeiramente seguro em minha própria casa. Talvez eles estivessem procurando por outra pessoa, talvez eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho. As perguntas rodopiavam em minha mente, cada uma mais perturbadora que a outra. Quem eram eles? O que queriam? Por que escolheram minha casa? A incerteza era um tormento constante, uma sombra em minha mente. Mesmo eu tendo mudado de casa, os dias e as noites se fundiam em um borrão de medo e paranoia. Eu pulava da cama a cada barulho, tremia a cada sombra que se movesse diante de mim. Eu instalava trancas extras nas portas, câmeras de segurança em cada canto. Eu vivia em um estado de alerta constante, o medo sendo meu único companheiro. Um rifle agora repousava ao lado da minha cama, um lembrete constante do perigo que me cercava, uma tentativa desesperada de recuperar um senso de controle e segurança que outrora me pertenceram. O isolamento e o desespero se tornavam meus companheiros diários, a solidão me envolvendo como uma capa pesada e sufocante. Cada sombra parecia esconder um inimigo invisível, cada ruído era um prenúncio de perigo iminente. O rifle se tornou uma extensão de mim. Um escudo contra possíveis aparições, contra ameaças que pareciam estar à espreita. A paranoia se infiltrava em cada pensamento, cada movimento. Eu me pegava constantemente olhando por cima do ombro. À noite, quando tinha algum pesadelo, acordava com o dedo sempre próximo ao gatilho do rifle, pronto para reagir a qualquer ameaça. O peso do rifle em minhas mãos era muitas vezes reconfortante. Também uma promessa de proteção, uma possibilidade de defesa contra o desconhecido. Cada noite se tornava uma vigília tensa, os olhos varrendo constantemente o ambiente, o ouvido atento a qualquer som fora do comum. O terror se tornou meu mestre, ditando cada passo, cada respiração. E em meio a essa tempestade de emoções, o rifle era meu farol, minha última linha de defesa contra o mar de sombras que ameaçava me engolir. Era a única coisa que me separava da escuridão total, da rendição completa ao medo. E eu me agarrava a ele com todas as minhas forças, esperando que as sombras e vozes que eu vi e ouvi em um passado recente fossem por mim esquecidas. Fiquei em estado de choque por alguns dias, mas o tempo se encarregou de desfazer um pouco do terror e da paranoia que outrora tomaram conta de mim. Seja como for, já se passaram mais de 2 anos e eles nunca mais voltaram. Mas as lembranças daquela noite ainda assombram meus sonhos, ainda ecoam em meus pensamentos. Eu me pergunto se algum dia encontrarei respostas. Mas por enquanto, tudo o que posso fazer é viver com o medo, com a incerteza, com a sombra daquela noite gravada em minha alma.